Muito bem, quero orar com você para darmos início aí à nossa live. Querido e bondoso Deus, em nome de Jesus, o teu amado Filho, mais uma vez, Senhor, estamos na tua presença, onde nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e maravilhoso nome. Querido Deus, nesta live de hoje, onde nós pedimos a tua bênção, a tua presença, em nome do Senhor. Desde já te agradecemos por mais uma oportunidade de vida, porque sem ti, Senhor, nada somos e somos totalmente dependentes de ti, ó Deus. A ti, Senhor, a honra, a ti, Senhor, a glória, a ti, Senhor, o louvor. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Muito bem, já vamos aí, glória a Deus, já vamos aí dar início à nossa live, não é verdade? Estamos aqui com equipamento em adaptação, não é fácil, você está vendo aí que nós temos aí um pouco de dificuldade na manipulação desse material, mas desde já eu te agradeço porque você está aí do lado. Quero dizer também que a nossa live é muito importante, você não pode perder essa live. Assista até o seu final e você vai entender aí quais são os aspectos, né? Quais são as características da igreja. Por que tem igreja? Eu quero trazer apenas 3 pontos, né? 3 aspectos. Tudo à base da palavra do Senhor, tá bem? Então vamos dar início. Desde já eu estou aqui passando um tempo para poder esperar que a internet estabilize e possa nos oferecer aí melhores resultados. Bem, agora eu acho que já deu. Então faça o triplo C, curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal, Pregador Fagundes, você é muito bem-vindo. Fazendo assim, a plataforma entende que os vídeos são bons e que nós estamos ajudando. É claro que nós temos a convicção de estar ajudando, né? Nós temos oferecido apenas a palavra do Senhor, tá bem? Então fique aí até o seu final, eu já estou recebendo aqui algumas notificações e eu vou responder no final, tá bem? Muito obrigado, vamos lá então ao nosso tema de hoje, né? O nosso tema de hoje, ele é 3 aspectos referente à igreja, 3 aspectos referente à igreja, né? Referente à casa de Deus. Hoje nós temos aí um combate muito grande. As pessoas combatem os pastores, né? Tem pastores ruins? Claro que tem. Em todo segmento social ou ofício, tem sempre os profissionais bons e os ruins. Mas parece que as pessoas, no quesito igreja, sempre exaltam, né, o mau exemplo. E nós sabemos que sempre, em todo segmento, sempre tem pessoas sérias fazendo aquilo que tem que ser feito da forma como tem que ser feita, e o Senhor Jesus está sendo glorificado. Esse é um assunto que eu quero trazer depois, né? Quem é que prega a palavra, por que prega? Nós vamos falar depois. Mas hoje aqui, os 3 aspectos referentes à igreja, no meio de uma situação em que a igreja é muito combatida, existe aí os desigrejados, existe aí muitas pessoas batendo, né, contra a igreja e etc, né? Então eu quero trazer aqui essa palavra, né? Por quê? Por que da igreja? Então aí 3 aspectos. A primeira palavra que eu quero trazer é essa que está aí, você está lendo aí, ó, 1 Timóteo 3, versículos 15 e 16, que diz assim: Contudo,
Se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é esse mistério. É por isso que as pessoas fazem o que fazem. Elas não entendem que a igreja, a existência tanto da palavra do Senhor como da igreja na dispensação da graça, no caso, a igreja só estará na dispensação da graça. É um verdadeiro mistério, né? Enquanto a palavra do Senhor se perpetuará para sempre. Deus foi manifesto em carne, Jesus em carne. Foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado às nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Bem, não é de se admirar que hoje, quando alguém se levanta contra a igreja, é preciso dizer que muitas vezes essas pessoas passaram por uma igreja para aprender dentro da igreja. Bem, a igreja, como nós lemos aqui, primeiro é a casa de Deus, né? Segundo, é a igreja do Deus vivo, é o lugar do Deus vivo, está escrito aqui na palavra do Senhor, né? E é a coluna da verdade. Quando a gente fala coluna da verdade, nós estamos falando de algo bem sólido, né? De algo que não pode mover, ninguém pode mover uma coluna. Então aqui fica aí o perigo para aquelas pessoas que se declaram aí e combatem contra a igreja do Senhor. Lá no livro de Apocalipse 3, versículo 8, tem algo surpreendente, né? Eis que pus diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Que porta é essa que ninguém pode fechar? A igreja. É por isso que a igreja é tão combatida assim, né? A casa de Deus, aonde está o Deus vivo e onde está ali a coluna da verdade. A base bíblica, a palavra do Senhor que está ali dentro da igreja, ela não pode ser movida nem um pouquinho para lá, nem um pouquinho para cá, para frente ou para trás. A coluna da verdade está ali. Ninguém pode até combater, pode até se levantar contra, fazer o que quiser, destruírem os prédios, mas as igrejas, elas irão se perpetuar até a hora que o Senhor tirar a igreja da terra. E aí eu quero aqui abrir um parêntese e falar que igreja é o ajuntamento de cristãos. Igreja é o lugar onde tem as quatro paredes e onde está se falando, se adorando, cantando louvores, se falando a palavra, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Ali é uma igreja, um ajuntamento, ali é algo sólido, aonde se forma um ponto de encontro, né? É claro que igreja também são aqueles que têm Jesus Cristo e vivem realmente aí uma vida de piedade, né? O cristão, a igreja está aí, são aqueles que são tirados de fora, eclésia, né? Mas o Senhor, ele deixa claro aqui em 1 Timóteo 3, 15 e 16, que se faz necessário uma concentração, eu diria uma concentração de fé. Aonde que se aprende a palavra? Aonde que se aprende as coisas de Deus? Quando alguém fala, aí eu diria, é mais fácil um a um ficar falando a palavra do Senhor, ou é mais fácil um falando e dezenas, centenas, milhares ouvindo aquele que está falando? Como se propagará? Qual é a maneira mais eficaz? Como prosperará se não há quem pregue, não é verdade? Então está aí o primeiro aspecto, na verdade, né? Que Jesus, ele mora, ele vive, ele move-se na igreja e ele se posiciona na igreja. Esse é o primeiro aspecto. Bem, o segundo aspecto, qual é a doutrina da igreja? A principal doutrina, existem vários fatores doutrinários
existe também costumes, e eu quero aqui dizer de passagem que não deve haver exageros nos costumes, né? E nem doutrinas humanas, mas o segundo aspecto que eu quero trazer aqui, qual é a principal doutrina da igreja? E para citar aí qual é a principal doutrina da igreja, eu quero citar 1 Coríntios 6,19, que diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? O nosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Bem, aí está o grande detalhe, né? Não é só ensino que está ali na igreja, e esse também é um aspecto. Eu quero falar do principal. Então, não é só ensino, não são só os dons, mas é ministrar, é dispensar Jesus Cristo para dentro do cristão, né? É ministrar Jesus para dentro daquele que está ali, dentro da igreja, né? Em todo momento. Esse é um dos principais aspectos. Nós somos morada do Espírito, então a palavra do Senhor, a palavra da verdade, revela Jesus Cristo, coloca Jesus Cristo dentro do cristão através da sua palavra. É como se fôssemos um copo de água suja, né? Estávamos lá fora, agora nós vamos para a igreja, e lá dentro da igreja é colocada a água limpa, e aqui é a tipologia da palavra do Senhor, a tipologia do Espírito Santo, a tipologia de Jesus Cristo, né? Coloca-se água limpa dentro daquele copo com água suja, e gradativamente aquela água suja torna-se turva, e lá no final límpida e transparente. Esse é o processo, né? É essa uma das principais doutrinas, colocar Jesus Cristo dentro do cristão. O terceiro ponto, né? O terceiro aspecto, o que Deus quer, né? Em se tratando de igreja? Bem, primeiro, nós já falamos aqui que é a casa de Deus, onde Deus se posiciona. Segundo, é que a igreja coloca, né? Ela faz aquela ministração, aquela dispensação para colocar Deus, Jesus, o Espírito Santo dentro do crente. E o terceiro aspecto, o que Deus quer, né? Aí nós vamos entender quando diz lá em 2 Timóteo 4, versículo de número 22, que diz assim: o Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, né? E a graça seja convosco. O Senhor Jesus Cristo esteja dentro de você. Lá em Efésios 4:6, a Bíblia diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Jesus Cristo em todos. E também diz a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 5: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós? Bem, e a terceira citação que eu quero fazer aqui está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 11, que diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, né? Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Bem, o terceiro aspecto é que Deus quer habitar dentro da sua criação. Bem, vamos lá. Primeiro ponto, Deus está dentro da igreja, Deus se posiciona dentro da igreja. Segundo ponto, né, é que Deus ele quer dentro da igreja fazer aquela dispensação, fazer com que Jesus, a palavra, entre dentro do Cristo e dentro do crente. E o terceiro aspecto é que ele quer habitar
dentro de nós. Bem, aqui nós queremos já partir para uma conclusão, lembrando de que lá no Éden, e nós somos criacionistas, nós cremos no Éden, nós cremos no processo, né, da criação, ok? Lá no Éden, o Senhor vinha na viração do dia, até que o Adão aí transgrediu e foi expulso de lá. O Adão, ele tinha uma comunhão com Deus na viração do dia. Bem, passados os tempos, vieram os patriarcas, aí Abraão, Isaque e Jacó, né, teve seu nome trocado para Israel. Então teve o filho José, José governador do Egito, 430 anos no Egito, já escravos lá. O Senhor levanta Moisés, Moisés vai, tira o povo de Israel de dentro do Egito e agora está conduzindo Israel pelo deserto. E lá no deserto conduziu Israel por 40 anos. E no início da trajetória no deserto, lá no início, glória seja dado o nome do Senhor, o Senhor Deus mandou com que Noé fizesse ali o tabernáculo, né? E o tabernáculo tinha lá o lugar santo, o pátio, melhor dizendo, o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Assim somos nós, somos seres tripartidos, nós somos corpo, alma e espírito. E lá estava o tabernáculo, onde era manifesta a presença do Senhor para Israel ali naquele deserto, né? Todos aqueles 40 anos lá estava a manifestação de Deus para Israel. Bem, a conquista da terra por Josué, aí vieram juízes, o último juiz Samuel, e Samuel ungiu Saul e depois ungiu Davi, e Davi teve o filho Salomão, que construiu o templo do Senhor. Depois do Éden vem o tabernáculo, depois do tabernáculo vem o templo, através de Salomão, onde Deus ali se apresentava, passou por destruição e várias reconstruções, até que o Senhor enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio, viveu como homem, operou sinais e maravilhas. O Espírito Santo revela Jesus Cristo até hoje. Jesus morreu como homem naquela cruz, ressuscitou como Deus ao terceiro dia, e quando ascendeu ao céu, 50 dias depois, desceu o Espírito Santo do Senhor lá no cenáculo, lá dentro do cenáculo. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, onde foram ouvidas línguas repartidas, né, como que de fogo. E ali deu-se início à igreja do Senhor, dentro de um cenáculo. E ali aqueles que foram selados com o Espírito Santo tiveram então ali, glorificado seja o nome do Senhor, as suas vidas transformadas, e puderam ser testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Bem, os 3 aspectos para a igreja. Primeiro, é a casa de Deus. Eu li para você, 1 Timóteo 3, 15 e 16. Segundo aspecto, é onde Deus quer manifestar, revelar Jesus, ministrar Jesus para dentro do cristão. Terceiro aspecto, o Senhor quer habitar dentro, e aqui eu quero melhorar a minha prática. O Senhor quer habitar dentro do templo feito por Ele, né? Primeiro o Éden, o tabernáculo, o templo de Salomão e depois o templo chamado ser humano. Veja, a Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, disse Deus, né? E o Senhor fez com as suas mãos o próprio homem e soprou dentro dele o espírito de vida. Lá no início, o Senhor já fez o homem para ser um verdadeiro templo e habitar dentro dele. Quem tem Jesus é um templo, carrega o Espírito Santo. Quem não tem Jesus, esse lugar não pode ser ocupado por ninguém. Eu e você somos templo do Espírito Santo, somos casa de Deus, somos morada do Altíssimo. Eu e você, que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, somos então
morada de Deus. É isso que Deus quer. Ele quer andar no seu templo, que ele fez lá no início. Ele não errou, ele sabia tudo o que ia acontecer. E o homem foi preparado pelas mãos do Criador para ser templo do Criador. Imagina você carregar esse Deus aí, tremendo, transcendente, imutável, onisciente, onipotente, onipresente. Amém? Então aí fica com essa palavra, onde eu quero agradecer você por ter ficado aqui até o seu final e glorificar a Deus, né? Se você ficou até o final, simpatiza aí com as nossas lives, eu deixei aí o nosso endereço, Rua Canabarro, 3391, na cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, tá? O horário dos nossos cultos aí, tá bom? Onde desde já eu te convido, você assiste, simpatiza? Então venha fazer parte dessa história. Muito obrigado, Deus abençoe você. Eu quero lembrar que você é muito importante.